Bem-vindos à nossa série sobre formação humana na comunidade Família Brodbeck. Meu nome é Rafael Brodbeck e eu vou conduzi-los nesse itinerário de formação humana, algo tão importante para a nossa vida. Nós precisamos entender que não basta uma formação em um nível ou em uma certa dimensão da nossa vida se nós não tivermos a consciência de uma formação integral. Formação integral significa que nós temos que formar todas as dimensões da nossa vida, né? Intelectual, espiritual, humana, apostólica, enfim. E também há um outro sentido, uma formação integral que seja integrativa ou integradora. E, portanto, a formação humana é importantíssimo, porque é pela formação humana que nós vamos responder à graça de Deus com uma vontade melhor formada, com uma inteligência melhor formada. E por que a importância da vontade e da inteligência bem formadas para corresponder à graça de Deus? Ora, a graça age soberanamente em nossa vida, mas ela requer uma liberdade da nossa resposta. A vida espiritual não começa com uma ação nossa, com um movimento nosso. Começa com um movimento de Deus, com graças atuais que vão nos movendo à conversão, nos movendo ao arrependimento, nos movem a aceitar a fé. Mas nós vamos aceitar, nós vamos professar a fé, nós vamos nos arrepender, nós vamos nos converter por um ato livre nosso em resposta à ação da graça. E essa resposta, como uma resposta do homem, envolve uma vontade bem formada, porque eu devo querer livremente as coisas de Deus, eu devo querer livremente o arrependimento, eu devo querer livremente mudar de vida e aceitar o que Deus revela. E também uma inteligência bem formada, porque a inteligência é a capacidade de apreender a realidade e emitir juízo acerca dela. É com a inteligência que eu vou discernir isto é verdade, isto não é verdade. Isto é correto, isso não é correto. Isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Então eu preciso de uma formação humana para melhor corresponder à graça. E por outro lado também, a ação da graça se dá no homem, né? Então, nós não estamos falando agora da resposta, estamos falando de um momento anterior à resposta humana, mas, embora o primeiro movimento seja da graça, essa graça supõe um homem mais ou menos bem formado, mais ou menos maduro. E quanto mais maturidade e quanto mais formação, melhor aquele receptáculo para receber a graça. Isso não quer dizer que o movimento espiritual comece no homem se preparando com a sua formação humana. Porque formação humana não é um movimento espiritual. O movimento espiritual vai ser com a graça. Sobrenatural com a graça. Ela vem de fora. Certo? Então não se trata do homem preparar-se como para que a graça haja, como se ele desse os primeiros passos, porque não são primeiros passos na vida sobrenatural, e sim na formação humana. Por isso que não é formação espiritual, é formação humana. Mas tem uma vinculação com a formação espiritual na medida em que nós aperfeiçoamos as coisas da própria natureza que não precisam da graça, porque a graça foi perdida na queda de Adão e Eva, mas a natureza, embora afetada com as nossas más tendências, né, ela continuou sendo a natureza. Então nós continuamos tendo inteligência, continuamos tendo vontade, afetos, enfim. E cabe a nós trabalharmos isso. Mesmo pagãos, mesmo pessoas que não têm a ação da graça, podem aperfeiçoar-se humanamente, podem adquirir virtudes humanas, ainda que não as virtudes teologais. Então, não se trata do homem dar um primeiro passo para a ação da graça. Se trata do homem formar-se humanamente, independentemente da ação da graça posterior ou não. Certo? Mas, como eu falei antes também, importa formar-se também como resposta à graça. Então, a formação humana ela vai ser importante em duas dimensões. Em primeiro lugar, para formar-se humanamente, na vontade, na inteligência, para ser maduro e assim ter um receptáculo para receber essa graça. O que não se trata, eu friso, de um primeiro movimento espiritual do homem, porque essa formação humana não é espiritual e não é sobrenatural e independe da graça, é um movimento humano, mas que a graça muito aproveita, porque ela começa a encontrar mais brechas para poder agir, e aí sim se inicia um movimento sobrenatural.
e também, num segundo ponto, para responder essas graças quando chegam. É por isso que a igreja nos diz sabiamente que a graça supõe a natureza. E supõe a natureza e a aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Formar-se humanamente significa, de uma maneira extremamente resumida, em apertadíssima síntese, amadurecer-se. Amadurecer. Né? Quem é que pode considerar-se maduro? Quem é que é maduro? Maduro é a pessoa que adquiriu a capacidade habitual de operar, trabalhar livremente. Ou seja, de fazer opções, de tomar decisões, de emitir juízos conscientes, responsáveis, né? Sem passar a vida assim, pensando, mas será que eu tenho que fazer isso, aquilo e outro? Claro, o homem maduro, ele pode revisar a sua vida, ele pode dizer, talvez eu devesse ter feito assim, mas nós não podemos ficar dependentes disso com uma insegurança, né? Nós temos que ter uma segurança, temos que ter uma certeza válida sobre as nossas decisões, sobre os nossos juízos, sobre as nossas eleições. A pessoa madura é aquela cujas forças afetivas, emotivas estão sob o domínio da vontade e da razão. O homem maduro é aquele que não vive de sentimentalismos, não vive de emocionalismos, não vive de impulsos, não vive de tensões, não vive de tendências, mas se rege por convicções, se rege por princípios, ainda que as emoções ajam em sentido contrário. O homem maduro é aquele que tem uma ação a partir de uma plena convicção de que ele deve ser alguém que se sacrifica. Então, uma atitude de abertura, de serviço, de doação, caracterizam o homem bem formado, caracterizam o homem maduro, o homem formado humanamente, né? Aquele homem que se entrega aos demais, aquele que rechaça o egoísmo, que rechaça o individualismo, aquele particularismo, aquele encerramento em si mesmo e doa-se a serviço dos demais, né? A sociedade atual vai nessa contramão, a sociedade do próprio umbigo, da busca do próprio prazer, de que eu devo satisfazer as minhas coisas. O meu casamento não deu certo porque eu não sou feliz, eu separo. São sinais de imaturidade. Os sinais de imaturidade. Eu vou buscar aquilo que eu quero, eu vou me realizar pessoalmente, né? Vou dormir, vou ver um filme. São pessoas imaturas, né? Então, nós temos que entender que, em resumo, formação humana é algo importantíssimo e se liga a esse processo de amadurecimento. Formar o homem, para depois formar um santo, é uma máxima, né? Primeiro o homem, depois o santo. Não significa desprezar a santidade, mas a santidade tem que ser uma santidade encarnada. Eu tenho que ser um homem plenamente maduro para ser santo. Eu tenho que ser um homem que saiba o que está fazendo para ser santo, que tome decisões conscientes para ser santo. A santidade não depende de mim, a santidade depende da graça. Mas a partir da graça eu preciso responder, auxiliado pela mesma graça, mas fazendo a minha parte. Então eu preciso, por exemplo, ter uma personalidade madura, uma personalidade de serviço, que contrasta com a personalidade imatura. O que é a personalidade imatura? É aquela que tem um conhecimento superficial sobre si mesmo, um conhecimento equivocado sobre si mesmo. Se acha grande coisa quando não é, ou exagera nos seus erros também, na descrição dos seus erros, ou acha que todo mundo deve algo para ele. Tem um conhecimento equivocado de si, um conhecimento equivocado da sua pertença ao mundo, um conhecimento equivocado ou superficial acerca da sua missão no mundo, né? Falta ao homem imaturo, né? Falta ao homem com uma personalidade imatura, uma coerência nas suas convicções, nos seus planos, né? Tem uma ausência de uma identidade pessoal, porque lhe falta um objetivo de vida. São emocionalmente pouco instáveis, né? Tendências de altos e baixos, por motivos insignificantes. Nós não estamos falando aqui de uma depressão, nós não estamos aqui falando de um luto,
Nós estamos falando de motivos insignificantes. Alguém olhou feio, alguém falou uma palavra que ofendeu. É a geração palavras machucam, né? E, portanto, como consequência disso, de serem pouco estáveis emocionalmente, tem pouca tolerância às frustrações. E claro, novamente nós estamos descartando aqui transtornos, nós não estamos falando de TDAH, de TOD, de outros transtornos que realmente fazem com que não haja muita tolerância às frustrações. Nós estamos falando de um indivíduo que é saudável nesse âmbito, mas mesmo assim tem pouca tolerância às frustrações. Reagem, então, por consequência disso, de maneira impulsiva, às vezes até mesmo com uma agressividade desmedida, principalmente quando alguém se nega a cumprir os seus caprichos, né, os seus desejos, que não podem ser confundidos com a vontade, como nós vamos ver na aula sobre a vontade, a formação da vontade, né? Tem relações pessoais conflitivas por conta disso, né? Não sabem conviver tão bem, por conta da falta de frustração, pelas suas reações excessivamente enérgicas, né? E criando todo esse mundo, os imaturos, eles têm uma dificuldade de dar e de receber um amor que é autêntico, né? Porque eles não se comunicam abertamente aos demais, porque estão encerrados em si mesmos e confundem o amor com a satisfação dos seus prazeres, dos seus caprichos, né? Não se deixam conhecer, se fecham num personalismo excessivo, não estabelecem laços afetivos que são sinceros, que são francos, não têm constância, não têm objetivos. Quando têm objetivos, não colocam os meios, né? Não tem critérios firmes de conduta. Então, tem uma intransigência para com os outros, mas uma transigência para consigo mesmo. Então, são excessivamente duros com os demais, colocam objetivos muito grandes para os outros, mas poucos para si mesmos, né? E dão uma influência exagerada às opiniões dos outros. Seguem as modas, seguem aquilo que as outras pessoas dizem que ela tem que fazer, ou então negam qualquer tipo de opinião dos outros. Então você vê que eles têm uma relação conflitiva com as pessoas. Elas ouvem besteiras que os outros sugerem e não ouvem conselhos bons que as pessoas sugerem para eles também, né? Então, vive de uma maneira neurótica em relação ao futuro e de uma maneira excessivamente nostálgica em relação ao passado. Portanto, segue os seus próprios impulsos, segue suas próprias tendências, aquilo que me apetece, aquilo que me dá prazer, sem eu fazer um plano, sem eu ter um direcionamento, sem eu ter convicções corretas. Essa é a característica do imaturo. Não tem força de vontade, não tem inteligência bem formada, não tem responsabilidade, não aceita ou tem dificuldade de aceitar a realidade da vida. Por exemplo, num enterro de um parente, de um ente querido, é normal ficar triste? Claro que é normal ficar triste. Ainda que a gente saiba que a pessoa pode ir para o céu, a gente fica triste, porque o Jesus chorou diante de Lázaro morto, né? A gente quer estar com os nossos entes queridos, a gente sente falta. Isso não é errado. Agora dar um escândalo, fazer um fiasco, se atirar no chão, é dificuldade de aceitar a realidade da vida. Mortes ocorrem, doenças ocorrem, acidentes ocorrem, né? E, portanto, essas pessoas, como elas não aceitam a realidade da vida, elas cultivam um imaginário doentio, né? A imaginação que é louca da casa acaba tomando muitas proporções. Fica viajando na maionese, como se diz, fica pensando em alternativas, o que aconteceria se e tal. Não aceitam a si mesmos, não aceitam os demais e, portanto, não conseguem ter uma autonomia completa que faz com que eles pudessem assumir responsabilidades, como o matrimônio, como os filhos, enfim, é uma série real de problemas, uma série real de problemas. Veja então como é importante essa formação humana, porque ela implica no amadurecimento. A formação humana, meus caros, é prioritária, né? O processo formativo, ele deve partir das próprias faculdades humanas. Nós não podemos querer ter uma formação espiritual
deslocada da formação humana. Não podemos querer ter uma formação intelectual deslocada da formação humana, até porque a formação humana faz parte do intelecto, porque a inteligência é uma faculdade da alma, que é um componente do homem. Então tudo está interligado. Primeiro o homem, depois o santo. A graça supõe a natureza e a aperfeiçoa. Ela precisa da natureza humana para agir. Não porque ela precise, né, que Deus seja limitado, mas Deus assim estabeleceu quando ele criou o homem com essas características. Nós precisamos ter como base para a nossa formação integral essa formação humana. É a partir das próprias faculdades humanas, da vontade, da inteligência, dos afetos, das paixões, da imaginação, da nossa própria personalidade, que quando Deus nos chama, nos dá capacidades pessoais, nos dá a possibilidade de adquirir essas outras qualidades para poder responder ao chamado da graça. Inclusive, isto é a base fundamental até mesmo para o discernimento vocacional. O que sou eu no mundo? O que Deus quer de mim no mundo? Muitas pessoas me perguntam, às vezes no Instagram, como é que eu discerno a minha vocação? A vocação aqui no sentido religioso mesmo, você é padre, você é consagrado, você é casado. Se a pessoa não tem uma maturidade, ela não consegue discernir corretamente, certo? A base humana é um fator fundamental para o discernimento vocacional, ainda que ele não seja o único. Trabalhar em virtudes humanas, também em formação humana, implica também na aquisição das virtudes humanas, aquelas que não precisam da graça. Virtudes humanas, ser honesto, ser bom, ser amoroso com as pessoas, né? Ser corajoso, ser diligente, acordar cedo, cumprir os seus deveres. Essas virtudes independem da graça. Embora, com a ação da graça, elas sejam mais facilmente cumpridas. E mesmo aquelas virtudes cristãs, aqui no sentido de virtudes teologais, né, aquelas são dadas pela graça, que não dependem do homem, né, a fé, a esperança e a caridade, que Deus é que infunde como um hábito, como uma virtude, e nós temos uma resposta. Então, a virtude da fé Deus nos dá pela graça e nós respondemos ela com um ato de fé. A virtude da fé é aquela disposição para que eu tenha o ato de fé. E o ato de fé atualiza a virtude da fé e robustece essa virtude. Então, mesmo nas virtudes teologais, também há um componente humano no sentido de resposta para que a graça atue ainda mais. Então, tanto faz se a virtude é uma virtude humana, uma virtude teologal, sinceridade, generosidade, austeridade, né, a reta consciência, a piedade, a pureza, a castidade, honra, fé, caridade, esperança, enfim. Tudo isso tem a ver com a nossa formação. A formação humana facilita a formação espiritual, facilita, é o terreno da formação das virtudes humanas, e auxilia na aquisição, no robustecimento, na formação das virtudes teologais também. Trabalhar a formação humana importa informar a inteligência, informar a vontade, informar os afetos, informar todos os outros campos, né, das dimensões humanas, fazer as pessoas tenham constância, busquem a maturidade, espírito de luta, um trabalho bem feito, acordar cedo, né? Não ser indolentes, não ter tendência à preguiça ou lutar contra isso, né? Então, assumir responsabilidades. Numa família, por exemplo, os filhos mais velhos assumirem responsabilidades com os menores, auxiliando os pais, cumprir tarefas adequadas à sua idade, aprender o valor da verdade, não mentir. Tudo isso é importante, até porque a família é uma pequena comunidade, nós devemos ver em comunidade na família, né? Com superiores e com divisão de tarefas. Ainda que nós saibamos que esta maturidade é um processo contínuo que dura toda a vida, de certa forma, e nós não podemos descuidar sob pena de perder aquilo que conquistamos, né? A base dessa formação humana é o amor, e o amor sempre pode aumentar. Como fazer esta formação humana, então? Conhecimento de si mesmo, né?
Esse é o primeiro passo, o conhecimento de si mesmo. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, vamos avançar um pouco nas nossas conversas aqui sobre este ponto. Eu vou pegar algumas anotações que eu tenho feito para nós avançarmos nesse ponto. Lembremos de Efésios 4:13, né? Ali o apóstolo nos diz que nós temos que chegar até a estatura do varão perfeito, à medida de Cristo em sua plenitude. Ou seja, não é Cristo apenas como Deus, é Cristo como homem. Ou seja, o apóstolo São Paulo aqui está dizendo que nós temos que ter formação humana. Formação humana. Até porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando nos criou a imagem e semelhança, nos deu uma alma espiritual, como ele é por espírito. Mas essa alma está indissoluvelmente ligada a um corpo. Tanto que um corpo sem alma é um cadáver. A alma faz parte da natureza, a alma não é sobrenatural. A alma é espiritual, mas não é sobrenatural. Ela faz parte da natureza. Um corpo sem alma é um cadáver. E no final dos tempos nós vamos ressuscitar, ou seja, nosso corpo vai se reunir com a alma. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então nós temos uma capacidade de relação com Deus. Na própria alma, a capacidade de relação com Deus de modo natural. E pela ação da graça, também de modo sobrenatural. Mas ignorando a graça, nós temos relação com Deus de modo natural por conta da nossa alma, que é natural. Tanto que podemos saber que Deus existe pela própria razão. Pela própria razão. Por Deus ter nos criado com alma espiritual, nós temos uma inteligência, que é a capacidade de apreender a verdade e emitir juízos. Nós temos uma vontade, que não é desejo, é vontade, aquilo que as pessoas chamam de força de vontade. Na verdade é vontade propriamente dita. Vontade é a capacidade da alma humana, que é espiritual, de emitir e de fazer eleições. Fazer eleições. Então a inteligência a aprender a realidade e emitir juízos. Se alimenta da verdade. A vontade, capacidade de eleger, de fazer eleições, de fazer escolhas. E, portanto, livre. E se alimenta do bem. Nós vamos trabalhar cada uma dessas áreas, assim, e algumas outras, em aulas específicas. Basta que nós entendamos aqui que não é a nossa parte espiritual que tem que ser perfeita. Somos nós. Não estamos dissociados. Deus não disse, Cristo não disse, seja a vossa espiritualidade santa. Seja a vossa vida espiritual santa. Não, sede santos. O homem integralmente. Nós temos que ser perfeitos, como o Pai é perfeito. Até porque a graça, que é o que nos torna participantes da natureza divina, né? A graça que nos perdoa os pecados após a queda, que restaura essa participação na natureza divina perdida na queda também, está no nível da formação espiritual. Todavia, essa graça vai atuar porque nós temos uma alma espiritual. Então, a alma espiritual é o mecanismo apto a receber a ação da graça. Ora, essa alma, se ela é espiritual, mas não é sobrenatural, é parte da natureza humana, né? Porque um corpo sem alma é um cadáver. Então, essa alma é parte da natureza humana. Então, a formação, o primeiro nível de formação dessa alma é uma formação humana para ser receptáculo dessa graça que aí sim nos fará participar da natureza divina. A formação humana não nos faz participantes da natureza divina, não nos perdoa pecados. O que nos faz isso é a graça, que inicia o movimento espiritual em nós. Mas essa graça só é capaz de atuar em nós porque nós temos uma alma espiritual capaz de Deus. E aqui temos que formar essa alma. Onde? Na inteligência, na vontade, nos afetos. Para que pela inteligência nós descobramos a Deus. E pela vontade nós possamos aderir a esse Deus. Emitir juízos, fazer eleições. Capacidades da alma humana. Sem ação da graça nada feito, mas é preciso uma resposta do homem. Então, a formação e o crescimento espiritual
a formação, o crescimento doutrinário, intelectual, apostólico, enfim, não podem ser unicamente um trabalho do homem, mas uma colaboração do homem com a graça de Deus, e essa colaboração passa inevitavelmente pela formação humana. A nossa transformação em Cristo se dá pela graça, mas nós temos que estar aptos a melhor com que a graça venha a trabalhar em nós e também aptos a responder esta ação da graça, para que aí a transformação por essa graça venha a nós. Isso parte, meus caros, de um realismo antropológico, ou seja, nós vamos entender que antropologicamente, né, a fé cristã ela não concebe o homem independentemente de sua relação com Deus e não concebe o homem também sem uma liberdade, que tem uma relação com a vontade e que está submissa à inteligência. Sabemos do plano de Deus, né? Ele nos criou por amor, o homem caiu, foi a queda, entrou o pecado no mundo, Deus nos salvou em Cristo. Ora, mesmo na queda, a natureza, embora corrompida, embora com más tendências, uma natureza má, ela não foi de todo distorcida, ela não foi totalmente depravada. Os calvinistas dizem, né, que houve uma depravação total. Não houve uma depravação, houve uma depravação, houve más tendências, houve pecado, houve maldade. De modo que nós não podemos dizer que, jogados à nossa própria natureza, nós somos bons. Não somos. Temos a mancha original, se não estivermos na graça. Temos tendência a fazer o mal, muita tendência a fazer o mal. Então a nossa natureza foi manchada, foi distorcida, foi afetada negativamente. Mas ela não foi totalmente depravada, totalmente corrompida. Ela foi corrompida, ela foi depravada, mas não totalmente. O pecado original turbou o dinamismo que Deus previa, mas não destruiu a natureza humana. Nós continuamos com corpo, com alma, e por ter uma alma que é espiritual, que é a imagem e semelhança de Deus, ainda que com a mancha original, ainda que com pecado, ainda com más tendências, inteligência, vontade, afetos. E essa inteligência tem que ser purificada, tem que ser formada. Essa vontade tem que ser purificada, tem que ser formada. Os afetos têm que ser purificados e têm que ser formados também. O homem permanece sempre imagem de Deus mesmo depois da queda. O pecado original não modifica a natureza na sua profundidade. As faculdades humanas experimentam a inclinação ao mal, mas ao mesmo tempo tem uma inclinação àquele uso normal, original, são, que Deus tinha previsto. Então nós agimos contra a natureza por conta do pecado original, mas a natureza continua lá. A tendência ao mal, a tendência ao pecado que nasce com o homem para que ele faça o seu pecado pessoal, nasce do pecado original que corrompeu a natureza humana, mas a natureza humana não foi corrompida de todo. De todo. E por isso, meus caros, nós precisamos, além da formação espiritual, a formação humana. É disso que nós estamos falando. É dessa importância de formar-se que nós estamos realmente falando. Até mesmo para fazer apostolado, nós precisamos ser bem formados. Vejam o caso dos sacerdotes, por exemplo. São escolhidos dentre os homens, como diz a carta aos Hebreus 5:11. Ou seja, não são escolhidos entre fantasminhas, né? Entre almas altamente espiritualizadas, que não dão mais bola para a sua carne. Não, escolhidos entre os homens. Uma formação humana, até mesmo dos sacerdotes, é importante. Dos consagrados, né? Membros de instituto de vida religiosa, de institutos seculares, sociedades de vida apostólica, dos leigos, solteiros, casados, preparação ao casamento, porque isso parte da encarnação de Cristo. Vejam que nem Cristo quis deixar de ser homem plenamente. Ele só não teve pecado. Mas ele foi homem plenamente. Corpo, sangue,
alma unidas, essa natureza humana, a sua natureza divina na única pessoa divina. Mas ele foi homem, o homem perfeito. Precisamos formar a natureza humana. Precisamos fazer com que as nossas energias naturais estejam purificadas, auxiliadas pela graça, por influxo das virtudes teologais, das virtudes sobrenaturais, trabalhando as virtudes naturais, humanas. Isso é necessário para que a gente possa crescer e amadurecer-se. O processo de maturidade, meus caros, aliás, é um desenvolver-se, um desenvolvimento harmônico de toda a pessoa. A alma com todas as suas faculdades, a inteligência, a vontade, a imaginação, os afetos, a memória. O corpo com todos os seus sentidos, inclusive o sentido sexual, reprodutivo, amoroso, né? O psiquismo humano com todas as suas paixões, que não são negadas, mas devem estar a serviço da vontade e da inteligência. Né? Temos que ter um vínculo entre a vida sensível e a vida do espírito. Nós precisamos ter personalidades equilibradas, personalidades maduras, personalidades sólidas, personalidades livres, capazes de levar o peso das próprias responsabilidades da vida. Como eu vou ser um bom profissional, como eu vou ser um bom marido, como eu vou ser um bom pai, como eu vou ser um bom sacerdote, como eu vou ser um bom religioso. Eu preciso estar com tudo integrado dentro de mim. Isso é, em resumo, a maturidade, a formação. Conhecimento de si mesmo, aceitação de si mesmo, superação de si mesmo. A prática das virtudes cardeais, que são humanas, não dependem da graça, embora com a graça elas recebam um upgrade, né? Elas recebem uma força maior para nós agirmos, mas a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, tudo isso pode ser praticado por pagãos. Ou seja, depende de nós. E isso está incluído na formação humana. Prudência, justiça, fortaleza, temperança. Isso tem relação com os outros, então ela tem uma dimensão também social. Esses princípios para uma formação humana passam, sim, pela perseverança no esforço por conhecer-se a si mesmo, com os seus dons, com as predisposições físicas, espirituais, com a nossa cultura, com o lugar onde a gente vive, de que a gente veio, a nossa família, que nem aquela piada, né? Quem é ele, de que se alimenta, com a cultura, com a nossa história, com a história do nosso país. A gente tem que se conhecer, o nosso temperamento, toda a nossa personalidade, perseverar no esforço por conhecer-se a si mesmo, com realismo, sem fantasias, nem para mais, se achando grande coisa quando não é, e sem fantasias para menos, com uma falsa humildade, dizendo, não, mas eu não sou nada, eu não posso fazer nada, coitadinho de mim. Também é uma forma de maturidade. Tudo acompanha a nossa existência, né? Os relacionamentos, os afetos, os sucessos, os insucessos, todas as ocasiões, as oportunidades, os obstáculos, alegrias, sofrimentos, tudo nos acompanha e isso faz parte de um conhecer-se. Claro que a direção espiritual vai ajudar, claro que uma terapia pode ajudar, claro que a oração, a introspecção, meios de formação, aulas vão ajudar, mas nós precisamos fazer uma profunda reflexão acerca de nós mesmos, para primeiro se conhecer e depois se aceitar e, enfim, se superar. É isso que nós precisamos. Até mesmo para poder atuar com liberdade e, sobretudo, liberdade interior, não a liberdade dada pelo governo, liberdade interior. Liberdade interior, frente a nós mesmos, frente aos demais. Um coração livre, somente um coração livre pode amar em plenitude. E somente aquele que se sabe amado e que ama pode empreender o caminho até a libertação de tudo que me impede a responder às realidades com o verdadeiro amor, com o genuíno amor. Libertar-se dos apegos, dos complexos, dos medos, do excessivo apego ao futuro, do excessivo apego ao passado. Ter liberdade para tomar decisões generosas,
decisões livres, decisões justas, decisões corajosas, decisões prudentes e perseverar nelas. Não ficar pensando, mas eu devia ter feito isso, mas eu devia ter feito aquilo, mas o que o outro vai pensar? Mas é muito difícil. São todos sintomas de maturidade, como nós tínhamos visto desde o início. Precisamos ter um domínio pessoal sobre as nossas paixões. Precisamos levar seriamente a disciplina, a ascese. É isso que se trata. Formar a própria consciência e deixar-se guiar por essa consciência retamente formada. É isso que Deus nos pede na nossa formação humana. Cultivar a coerência, cultivar a sinceridade, fortalecer a vontade mediante a formação de hábitos bons. O que são os hábitos? Os hábitos são a consolidação de uma sucessão de atos. Então, como é que eu tenho o hábito da honestidade? Sendo honesto. Várias vezes. Como é que eu sou diligente? Tenho o hábito da diligência. Tendo atos de diligência, lutando contra a preguiça, acordando cedo. Eu tenho que fazer os atos atualizam as virtudes e fazem com que elas sejam realmente adquiridas como hábitos. Isso tudo faz parte da formação humana. Crescer até uma maturidade afetiva. A esfera afetivo-sexual, né, é uma opção decisiva da própria vida. Ter um amor ordenado, possuir-se a si mesmo no físico, no psíquico, no espiritual, para poder me entregar ao amor. Eu não tenho como ter uma entrega de mim mesmo se eu não tenho o domínio de mim mesmo para poder me entregar. Eu não posso entregar a outro aquilo que eu não possuo. Eu tenho que, enfim, fazer-me responsável pela minha própria vida. Cuidar de detalhes da minha vida como expressão de caridade. E entender que eu tenho uma missão a realizar. E essa missão deve ser feita com entusiasmo, mas também com realismo, tomando as rédeas da minha formação. Vamos continuar nas próximas aulas a desenvolver esses temas. Muito obrigado por terem ficado aqui.